som da festa vai subir e a sua glória descerá. O show virá pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Vê meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço seu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes com teu sangue remidor. Me ajude a ser fiel. Eu quero chegar ao céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. No meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer. Me humilha aos teus pés, porque santo tu és. Vê meu louvor receber. Glória a Deus, aleluia. E agradecemos a oportunidade, as palmas. Como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus que morre, mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Ele
Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, 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 pra sempre. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Eu agradeço por me dar as palmas no nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. Tudo bom com os irmãos? Tudo na paz? Amém, né? Nós vamos ler em Lucas 1, 37. Pode tomar assento e ficar bem à vontade, tá? Lucas 1, 37. Louvado seja o nosso Deus. Eu quero já tecer meus agradecimentos ao pastor Marcos, pastor dessa congregação local, juntamente com a esposa dele, a irmã Vera, e os obreiros, e toda a igreja que está neste lugar, a igreja do Senhor Jesus que está neste lugar. Parabenizar pelos 12 anos, pastor, 12 anos de labuta, né, de luta, mas até aqui o Senhor tem ajudado. Com certeza é Deus que tem conduzido essa obra até então. Outro dia estava falando com o pastor que eu me lembro ainda quando começou, né, esse trabalho para o lado de cá da cidade, lá no Real. O pastor ainda nem era, acho que nem diácono naquela época ainda, acho que não era. E hoje já pastor dessa igreja local, mas foram anos de trabalho, de perseverança. Tenho certeza que muitas vezes passava pela cabeça em passar para outra pessoa, porque a gente é assim, irmãos.
Há momentos que a gente fica meio que num beco sem saída, meio acuado, né? Se sentindo incapaz de realizar. E aí Deus, claro que é o dono da obra, Ele dá um jeito, dá um sopro na nossa vida e a gente continua. Por isso, Deus abençoe e continue fazendo prosperar esse trabalho, essa porta, essa obra missionária, porque eu tenho certeza que muitas pessoas ouviram o Evangelho através desse trabalho. Às vezes a gente fala, poxa, a vida passou tão rápido, né? Mas, com certeza, tem sido e será bênção na vida de muita gente. Deixa que Deus, Ele faz aquilo que Ele deve fazer. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. Quero ler com os irmãos esse versículo 37. Esse texto aqui, que começa no versículo 26, vai falar sobre o nascimento de Jesus, né? Que foi predito, né? Nascimento predito de Jesus. E a gente vai ler só esse versículo, que a gente quer focar mais nisso aqui. Versículo de número 37, diz assim: pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Deus abençoe, irmão Roberto. Na verdade, eu estou com sede, hein? Pode deixar os dois aí, que um eu já vou tomar agora. Tá parecendo a minha casa isso aqui. Calor, meu Deus. Outro dia, nesses dias de calor, eu deixei o quarto, fui para a sala e abri a porta porque estava ficando sem ar. E 2 ventiladores ligados, mas estava muito quente, né, esses dias. E hoje também está assim. Irmãos, capítulo 1, versículo 37, na verdade é o final do trecho do texto, do versículo 26 em diante, que fala do nascimento predito de Jesus. E termina assim, né? Falando, pois nada é impossível para Deus. Aqui nós temos a visita de Maria à sua prima Isabel, né? Nós conhecemos, você conhece a história, eu não vou nem perguntar para você se você crê que Deus é o Deus do impossível, porque isso para você também não é novidade, né? Você que constantemente está na casa de Deus, tem esse livro em seu poder, você com certeza crê que Deus é um Deus de impossíveis. E Jesus, ele foi anunciado a Maria que ela ficaria grávida, uma virgem, ficaria grávida do Espírito Santo. E depois desse anúncio, o anjo também aparece a José, né? Porque José estava prometido em casamento a essa moça e vice-versa. E José precisava saber. Pensou ele casar com uma moça grávida. O anjo apareceu, falou para ele, explicou para ele não queria aceitar, e o anjo aparece e fala, o que dela está sendo gerado no seu ventre é obra do Espírito Santo. E Maria, ela vai visitar a sua irmã Isabel. Isabel, mulher de Zacarias, uma mulher estéril, já avançada em idade. Então, Deus fala para Maria que sua prima Isabel estava grávida já de 6 meses de idade. Então Maria deixa sua casa e vai visitar sua prima. E nessa narrativa aqui, Maria chega e quando ela vê a sua prima Isabel,
já no seu 6º mês de gravidez. A Bíblia diz aí no versículo 35, que o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho, na velhice. Aquela que dizia ser estéril, já está no seu 6º mês de gestação. Aquela que dizia ser estéril. Olha só, já só pela leitura nós podemos identificar que Isabel era uma mulher conhecida como a mulher estéril. A filha do sacerdote Zacarias. Quem? A estéril. Aquela que não pôde dar filho a seu esposo. Aquela que não pode gerar. Aquela que não pode ter filho. Era assim que as pessoas identificavam Isabel. Só pela leitura você consegue prestar atenção. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril. Diziam, porque agora Deus a agraciou com um filho. Aí, o versículo que nós lemos: pois nada é impossível para Deus. E é o que eu quero falar nessa noite. Deus é o Deus do impossível, mas que só faz o que deve. Deus é o Deus do impossível, mas só faz o que deve. Porque nós estamos assistindo nesses dias que nós vivemos uma coisa feia do Evangelho. Não o Evangelho de Jesus, um suposto Evangelho que está sendo pregado de um Deus que não parece ser o Deus da Bíblia. Parece ser um outro Deus que inventaram, mas não esse. Um Deus que faz tudo o que eu quero, que você quer. Um Deus que parece que é tratado mais como um Deus mágico, que só anda com a varinha fazendo mágica, porque é assim que nós achamos que, assim que estão apregoando Deus, né? Um Deus mágico, que tem que fazer tudo na hora que nós queremos, do jeito que nós queremos, como nós queremos. Mas nós temos um Deus nas Escrituras, que tudo pode, que é o Deus do impossível, mas que só faz aquilo que deve. Esse Deus, presta atenção, esse Deus que nós estamos falando, que criou o céu, a terra, o mar e tudo que nela há. Lá no começo, no livro do Gênesis, esse Deus, ele chama um casal chamado Abraão e Sara. Quer dizer, na verdade ele passa a ser Abraão, né? Porque ele era Abrão e Saraí. Ele chama esse casal, e por incrível que pareça, Deus escolhe um casal que promete que seria numerosa a sua descendência. E Deus escolhe um casal para fazer isso. E essa mulher, a mulher desse homem, era uma mulher estéril. Você já parou para pensar num Deus assim? Que faz uma promessa a um homem, que vai da sua descendência, que a sua descendência seria numerosa, como a areia da praia, como as estrelas do céu, mas chama um casal que é estéril. Capítulo 18 do livro do Gênesis, a Bíblia diz que Deus aparece a Abraão novamente, ele fala que lhe daria um filho. Abraão agora já está velho, fala que daria um filho, olha, e fala para sua mulher que eu virei a ela na primavera e ela ficará grávida. A Bíblia diz que Sara estava na tenda
escondida, ouvindo aquela conversa, e ela pensou consigo mesma: como é que pode isso? O meu Senhor já é velho, eu também. Como poderia eu gerar filho na velhice? Pensou consigo mesma. A Bíblia diz que o Senhor disse para ela: por que está rindo, Sara? Ela disse: não estou rindo. Não, você está rindo. Haveria alguma coisa impossível ao Senhor? Haveria alguma coisa impossível ao Senhor? Mas eu virei na primavera, ao tempo de Deus, ao tempo determinado por Ele, no momento dEle, porque Deus tem um tempo determinado para operar, Deus tem o seu cronograma, e Deus não é um Deus de caprichos. Ele não faz nada para se aparecer, Ele não faz nada para querer se aparecer. Ele não é um Deus de caprichos. Não esse Deus que está sendo apresentado aí. Um Deus que faz algo para ser conhecido. Deus não é assim. Porque se Deus precisasse se aparecer, se Ele precisasse fazer algo para ser conhecido, então Ele não pode ser chamado de Deus. No tempo determinado eu virei a ti, e Sara ficará grávida. No tempo de Deus. No capítulo 15 do livro do Gênesis, Deus aparece a Abraão, faz uma aliança com Abraão, e diz a Abraão: olha, Abraão, daqui a sua descendência, ela vai ser escrava em terra desconhecida, mas daqui a 400 anos, eu virei a eles, e os resgatarei dessa nação, e julgarei a nação, daqui a 400 anos. Você já parou para pensar num Deus que espera 400 anos para fazer algo na vida de uma pessoa? Você já parou para pensar que Deus é esse? Quando nós estamos ouvindo, quando nós estamos sendo ensinados atualmente, num Deus que tem que fazer tudo rapidamente, e se Ele demorar, e ai dele se demorar, nós já paramos, já largamos tudo. Já pensou, pastor Marcos, se o senhor tivesse abandonado tudo, Deus não está fazendo do jeito que eu quero, eu achei que era para ser assim, que ia ser assim, que eu ia chegar, ia fazer, e Deus ia operar. 12 anos para levantar um templo, labutano, aluga aqui, aluga ali. Eu lembro quando eu preguei, né, pastor? Aqui perto, né? O irmão já até faleceu. Pequenininho assim, um cubículo. Mas Deus sempre está operando, sempre estava, sempre está e sempre vai. Não do meu jeito, não do seu jeito. Porque Deus, Ele é o Deus do impossível, mas só faz aquilo que deve. O próprio Senhor Jesus, capítulo 10 do Evangelho de Marcos, na passagem do jovem rico, você conhece? Depois que Jesus fala para aquele jovem: vá, vende tudo que tens, distribui aos pobres, depois vem e me segue. A Bíblia diz que o jovem ficou e foi saindo, cabisbaixo, porque tudo o que meu pai me deixou, toda a minha riqueza, entristeceu o seu coração de ouvir essa palavra de Jesus. A Bíblia diz que Jesus falou assim, ó: é mais fácil um camelo passar
por um fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Você conhece essa passagem. A Bíblia diz que os seus discípulos ficaram perplexos com aquela palavra de Jesus. Ficaram assustados com aquilo que Jesus falou. Por que será? Porque havia uma ideologia entre os judeus que riqueza era um sinal de aprovação de Deus de salvação. E quando Jesus fala assim, ó, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, e os seus discípulos ficaram achando, e eles disseram assim, bom, então quem é que se salva? Quem é que vai se salvar então, se um rico não pode se salvar? Porque havia essa ideia de que a riqueza sinônimo de aprovação de Deus, de salvação de Deus. Quem era rico? Nada disso. Aí Jesus fala assim para eles, o que é impossível aos homens é possível para Deus. O próprio Deus falando isso. O que é impossível aos homens é possível para Deus. Meus irmãos, Evangelho de Mateus, no capítulo 2, capítulo 1, verso 2, fala do nascimento de Jesus. O que não fala em Lucas, fala aqui em Mateus capítulo 2. A Bíblia diz que Jesus, ele veio a esse mundo, nasceu. E a Bíblia diz no capítulo 2, Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes. Magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? A Bíblia diz que o Herodes ficou alarmado com essa notícia e com ele toda Jerusalém. Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém, porque os judeus aguardavam o Messias, aguardavam o ungido, aguardavam o seu Salvador. E a Bíblia diz que Herodes fica sabendo e manda chamar os magos, fica sabendo que magos cruzaram a fronteira, homens vindo do Oriente, de muito longe, cruzaram a fronteira de Israel, ele manda chamá-los. E ele pergunta para todos os sacerdotes, para todos os escribas, faz uma reunião e fala assim, olha, o que é que diz as escrituras? E eles dizem, bom, assim diz o profeta, tu Belém Efratas, tu, de maneira nenhuma és a menor em meio às principais cidades de Judá, porque de ti virá o seu Salvador, aquele que será o pastor de Israel. A Bíblia diz que Herodes chama os magos de canto, está escrito isso aí. E ele diz assim para os magos, olha, vão se informar aonde é que nasceu o menino. Depois manda me avisar, para que eu também vá adorá-lo. A Bíblia diz que essa era uma estratégia, porque Herodes planejava matar o menino. Estratégia diabólica, maligna, porque ele se enciumou na hora. Ele sentiu que o seu trono poderia ser tirado dele, porque agora era nascido um menino que já era rei. A Bíblia diz que os magos chegando à casa em Belém, de José e Maria, foram convidados para entrar, entraram, saudaram os pais e a criança, deixaram ali presentes, e foram avisados à noite, por revelação, para não voltarem a Herodes pelo mesmo caminho, mas que fossem embora por outro caminho. Herodes fica sabendo que os magos foram embora, e se sentiu traído. A Bíblia diz que ele dá uma ordem e manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo.
Talvez você esteja pensando, por que que Herodes mandou matar crianças de 2 anos para baixo se Jesus era um recém-nascido? Se você ler direitinho, aí no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 2, os magos, eles, quando chegaram na casa, eles foram convidados para entrar. A gente tem essa ideia, né, por causa dos presépios, isso é coisa de um italiano, já há centenas de anos atrás. Ele, para se fazer a população entender sobre o Natal, ele resolveu fazer o presépio, né? Ele queria trazer à mente do povo como é que, essa passagem aqui, queria mostrar como é que aconteceu tudo isso. Então ele teve essa ideia de fazer o presépio, né? Esse presépio que nós conhecemos aí desde quando nós nascemos, né? Eu tenho certeza que você não sabia que, porque quando nós olhamos o presépio, quem está lá no presépio? As ovelhinhas, os bois, José e Maria, o menino Jesus ali naquele cestinho, né? Os magos, os pastores, porque esse camarada, ele colocou toda a galera junto ali, toda essa turma junto no presépio, mas não é assim que está na Bíblia. Ele colocou todo mundo junto para juntar todo mundo e fazer um negócio só, né? Mas na verdade Jesus aqui já tinha quase 2 anos de idade quando os magos chegaram. Você pode ler aí em Mateus capítulo 2, que eles chegaram na casa e foram convidados para entrar e saudaram o menino. Jesus já tinha quase 2 anos, se não 2 anos aí, tá? E os únicos que visitaram Jesus lá na manjedoura, quando Jesus morreu, ó, Jesus estava nascendo, eu já estou matando ele. Quando Jesus nasceu, foram só os pastores. Havia um grupo de pastores pastoreando suas ovelhas por ali, na noite. Os anjos chegaram e falaram para eles assim, ó, nasceu em Belém o Salvador. Eles que cantam, aí aparece uma comitiva de anjos maravilhosas e cantavam dessa forma: glória a Deus nas mais altas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Não é esse o cântico? Isso está em Lucas. Vão lá ver aquele que é o Salvador, nasceu em Belém. Aí os pastores deixam e vão lá visitar. São os únicos que vê o menino Jesus recém-nascido ali na manjedoura. Os magos nem estavam nessa época. Agora interessante, esses magos eram vindos do Oriente. Não tinham nada a ver com a revelação judaica, mas ficaram sabendo por revelação que no meio dos judeus nasceria um em determinada época, que seria o Salvador do mundo. Olha só, os caras que não tinham nada a ver com teologia judaica, viajaram centenas de quilômetros para virem reverenciar o menino nascido rei dos judeus. E os que estavam ali na casa, não foi ninguém lá ver. Aqueles que esperavam, aqueles que ansiavam pelo nascimento do Messias, pela vinda do Messias, não foi ninguém lá investigar. Os magos disseram: viemos adorar o seu rei. Herodes não mandou ninguém investigar, não mandou ir ninguém com os magos. Vão junto com eles, vão lá ver se o rei nasceu, se o Messias nasceu. Não mandou reportagem, não mandou um grupo de repórteres ir lá tirar fotos, entrevistar a mãe, o pai. Ninguém foi ver. Os sacerdotes que nós acabamos de ver aqui não foram ver. Os que sabiam da revelação, os que entendiam das escrituras, ninguém se interessou em ir lá junto com os magos, verificar, ver se aquilo mesmo era verdade. Mas o que eles quiseram fazer, desde quando Jesus nasceu,
quiseram matá-lo. E o menino cresceu. Agora é interessante que eu disse para você, Deus é o Deus do impossível, mas só faz o que deve. A Bíblia diz, aqui onde nós estamos vendo, no capítulo 2 de Mateus agora, que o Herodes ficou sabendo. A Bíblia diz que um anjo aparece e fala para José, toma a mãe do menino e o menino e foge, porque Herodes vai mandar matar a criança. E olha só que coisa interessante, José ouve essa mensagem do anjo, levanta de madrugada, no meio da noite, quietinho, na calada, toma a mãe, toma a criança e foge para o Egito. O anjo não falou como é que ele tinha que fazer, ó, você tem que fugir, dá teu jeito. E ele dá um jeito. Tem coisas que é nós que temos que fazer, viu? Não fica o tempo todo esperando aí. Tem gente que só vive de profecia, né? Senão a vida dele não anda. Quando ele não ouve dentro da igreja, ele sai caçando por aí. Um profeta. E esses é os que têm a vida mais atrapalhada. Porque só vive atrás de profecia. Tem coisa que somos nós que temos que fazer. Deus nos deu tanta sabedoria, inteligência, né? Faz. A Bíblia diz que José, ele deu um jeito, levantou de madrugada, não incomodou ninguém, não avisou ninguém, porque poderiam chegar e falar assim, onde é que foi o pai e a mãe do menino? Aí os vizinhos falam assim, tá, eles pegaram aqui, ó, foram por aqui. José não avisou ninguém, saiu na calada, não deixou ninguém sabendo. Estratégia. E eles poderiam coagir, eles poderiam matar as pessoas também, para forçá-las a falar. Irmãos, agora eu falo para você, Deus é o Deus do impossível, mas só faz o que deve. Por que que Deus não mandou ali um monte de anjo e acabou com essa conversa? Não mandou matar o Herodes? Por que que Deus não mandou ali um anjo, como ele fez lá no livro de Isaías? Mandou um anjo só, que matou milhões de inimigos numa noite. Deus não podia fazer algo assim? Deus não podia também mandar um anjo, mandar matar o Herodes, para que o Herodes não fizesse essa calamidade que ele fez, mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, uma chacina. E aí você pergunta, por que que Deus não fez alguma coisa para impedir? Essa conversa que nós ouvimos sempre. Olha, se Deus existe mesmo, por que que está acontecendo isso em redor do mundo? Por que tanta morte? Por que que Deus permite que as criancinhas sejam mortas? Crianças sendo estrupadas pelo próprio pai, pelos avós, as mulheres. Todo dia nós ouvimos mulheres são mortas. Por que que Deus não faz alguma coisa? Já ouviu isso? Deus, ele pode fazer tudo e todas as coisas, ele é o Deus do impossível, mas ele só faz o que deve. E não se preocupe com essas pessoas que estão morrendo, não. Deus sabe o que faz. Se preocupar com os que estão vivos, sofrendo. Quem morreu, deixa com Deus, que Deus sabe para onde ele vai levar cada um. Por que que Deus não impediu? Era o filho dele ali, era o Jesus. Por que que Deus não mandou impedir? Porque Deus, ele tem tudo pronto, tudo preparado, e ele só faz. Não adianta você ficar mandando em Deus, falando para Deus, Deus, o senhor precisa fazer isso. Uma vez eu fui repreendido por isso, logo na minha conversão. Eu achei que estava podendo, né? Nem pregava nem nada, estava começando.
E eu fui e falei assim, estava acontecendo algo e eu, na rua conversando, eu e meu cunhado com um pastor, e eu fui cair na besteira de falar, Deus tem que fazer alguma coisa. Na hora ele falou assim, ô rapazinho, Deus não é seu empregado. Deus não tem que fazer nada. E muito menos porque você quer. Nunca esqueço isso. Serviu-me de lição para ir entendendo quem é Deus. Deus pode todas as coisas. Deus é o Deus do impossível, mas Ele só faz o que deve. Como nós vemos aqui, por que Deus não fez nada? E pasme você, que os pais de Jesus, Maria e José, levaram o menino para o Egito e ficaram lá, Deus sabe quanto tempo, que a Bíblia não fala. Mas Deus manda avisar José, quando o Herodes morreu. O anjo vai lá, José, pode voltar, tá? O Herodes é morto. Deus conhece a nossa vida, Deus conhece a minha, a sua vida. Deus conhece os nossos corações. Deus conhece o que nós pensamos antes mesmo de nós falarmos, como Sara, que pensou consigo mesmo, no seu coração, e Deus sabia o que ela estava pensando. Jesus era assim, os escribas, os fariseus, Jesus estava pregando e eles ficavam murmurando consigo mesmo, e Jesus sabendo o que estava passando em seus corações. Deus sabe o que se passa aí dentro de você. Deus sabe o que você está pensando agora. Deus sabe o que você anda fazendo. Deus sabe o que eu ando fazendo. Deus sabe o que eu ando pensando. Deus conhece a minha vida. Ainda quando eu era informe, a Bíblia diz, no ventre da minha mãe, Salmo 139. Deus já me contemplava. Nós temos que estar andando no temor do Senhor e na obediência da palavra de Deus. O José é um camarada incrível, porque ele fez tudo conforme Deus lhe orientava. E quando Deus não falava, ele fazia algo que ele achava que era o certo fazer. A Bíblia diz que ele veio de lá, e ele não foi para Belém, de volta a morar em Belém. Porque ele falou assim, quem é que está reinando no lugar de Herodes? É Arquelau. E como é que é esse cara? Olha, pensa no Herodes como ele era ruim. Arquelau é 2 vezes mais ruim. Aí ele falou assim, não vou voltar para Belém. Foi morar numa cidadezinha chamada Nazaré. Porque o profeta diz, ele será chamado o Nazareno. Irmãos, a história vai assim, se desbrochando. A história vai tomando forma. E sabe através de quem? De homens e mulheres obedientes, que andam ouvindo a voz de Deus, que andam no temor do Senhor. A profecia vai se cumprindo automaticamente, porque tem pessoas que obedecem a Deus, que ouvem a palavra de Deus, que andam no temor do Senhor, não anda caçando isso ou aquilo. Deus vai conduzindo, Deus conduz a história, conduz a nossa vida. O pastor Marcos sempre disse aqui, não ande buscando coisas para fazer, mas faça quando Deus colocar nas suas mãos. Porque o que adianta nós fazermos muitas coisas? Temos que fazer. Mas quando Deus quer que nós fazemos, nós não fazemos. Aí é ruim, né? É mais fácil nós fazermos conforme Deus vai conduzindo, conforme Deus vai nos revelando. E pode ter certeza, meu irmão, pode ter certeza,
Você que está andando no temor do Senhor, Deus vai abrindo as portas. E também vai fechar, viu? Se Ele quiser, Ele fecha também. O negócio é com Ele, Ele é o patrão. Ele é o dono. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo fala assim, olha, no livro de Coríntios, abriu-me uma porta, larga e promissora, mas Paulo não quis entrar por ela. Já leu isso no livro de Coríntios? Olha, uma porta se me abriu, grande e promissora, mas ele não entrou por ela, porque ele tinha um amigo dele que estava doente, e ele deu prioridade para o amigo dele. Ele voltou, saiu da cidade. Era uma porta promissora onde ele ia evangelizar muito. E ele fala que foi Deus que abriu, mas ele não entrou por ela. Ele foi atrás do seu amigo, porque agora o Timóteo era prioridade para Paulo, o amigo dele que estava doente. Foi uma decisão que ele tomou. Deus é o Deus do impossível e que só faz o que deve. Então, não adianta nós colocarmos os carros na frente do boi. Põe na mão de Deus, meu irmão, e tenha paciência. Você já ouviu falar que Deus é longânimo? Está escrito nas Escrituras. Um dos atributos de Deus, longânimo, paciente. Um Deus que esperou 400 anos. Ele falou assim, ó, daqui a 400 anos eu vou vir e vou salvar sua descendência. Porque o pecado dos amorreus ainda, a taça do pecado dos amorreus ainda não se encheu. Quando der a hora certa eu vou vir. E vou julgar. E aí nós ficamos vendo, né, Israel saindo do Egito, e luta com a nação, e luta com outra, e destrói povo, e destrói o outro, e Deus fala assim, ó, quando você chegar lá, na terra que mana leite e mel, destrua os amorreus. Aí nós falamos assim, nossa, que Deus vingativo, que Deus bravo do Velho Testamento. Tem pessoa que fala assim, por que Deus do Velho Testamento é tão bravo, e o Deus do Novo Testamento é um amor? Nada a ver. É o mesmo Deus. É que Deus estava exercendo juízo. Deus esperou 440, né? 400 anos que ele foi, salvou o povo de Israel do Egito, e aí eles andaram mais 40 anos até chegar à terra prometida. 440 anos, Deus esperando que os amorreus se convertessem. Se converteram? Não. Deus dando tempo, Deus sendo longânimo, Deus sendo paciente, esperando os amorreus, os jebuseus, os heteus, os jebuseus se converterem. É tanto eus, e eles não se converteram. E quando Deus tira Israel do Egito, Israel vem sendo ferramenta de juízo de Deus. Deus há de julgar esse mundo por meio de um varão que ele escolheu, está escrito em Atos dos Apóstolos, a saber, Jesus Cristo. Por enquanto nós estamos vivendo na paciência de Deus. Deus está sendo paciente com você, Deus está sendo paciente comigo, Deus está sendo paciente com meu vizinho, Deus está sendo paciente com esse povão aí, com essa turma aí fora. Deus está anunciando, eu vou vir julgar, eu vou vir exercer juízo, está escrito na palavra. Se apronta e espera o seu noivo. Vamos correr para ele, não correr dele. Deus é o Deus do impossível, que só faz o que deve. Essa palavra que eu vim trazer nesta noite para você, sobre esse Deus, que não é um Deus de caprichos, que não é um Deus manipulável, que não é um Deus marionete, que nem nós estamos vendo aí. Deus é um Deus de princípios. Deus é um Deus que tem todas as coisas no controle. No controle. Nada escapa ao controle de Deus. Que Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor,
possa continuar revelando ao seu coração, possa continuar buscando a sua vida. É o que eu oro para Deus. Deus, me busca cada dia, porque se o Senhor depender de mim, eu sou pobre, eu sou miserável, eu sou necessitado, como diz o salmista, mas Deus cuida de mim. Estamos na dependência dEle, eu estou na dependência dEle. Como diz o salmista, se não fora o Senhor, o que seria de Israel? Já estaríamos como Sodoma, e como Gomorra tinha sido destruído. Deus está no controle da minha vida e da sua. Essa palavra que eu trouxe para você nesta noite, que Deus colocou no meu coração. Deus é o Deus do impossível, mas que só faz o que deve. Quando você passar a enxergar assim esse Deus soberano, seu coração vai ter mais paz, sua alma vai estar mais sossegada, sua alma vai estar mais aquieta, porque a ansiedade tem se multiplicado nos dias de hoje, porque a vida é corridíssima, corrida demais. E aí a gente ouve, você tem que possuir, você tem que conquistar, você tem que ter, você tem que se destacar, você tem que isso, você tem que aquilo, e você fica pirado. E daqui a pouco você fala, puxa vida, eu já estou com 20 anos e não tenho nada. Eu já estou com 15 anos, ainda não comprei nenhuma casa, não comprei nenhuma moto, meu Deus. Rapaz, trabalha sossegado, tenha a alma em paz. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer. Aquieta tua alma. É isso que o Evangelho fala para nós. Sabia disso? Está escrito na palavra, epístola. Que nós fomos chamados para viver em paz. E parece que os crentes estão mais perturbados do que os povo aí fora. Gente, como tem crente perturbado? Inquieto, ansioso, ocioso. Rapaz, fique em paz, aquieta a tua alma. Aquieta a tua alma. Nessa noite eu quero fazer uma oração. Se você quiser ficar de pé comigo. Glória a Deus. A pedido de um amigo, eu quero fazer aqui um apelo. Se há alguém no nosso meio que nessa noite quer fazer uma aliança com Jesus, abrir o seu coração, fazer uma aliança com Cristo nessa noite, falar consigo mesmo, Deus, olha, eu estou vendo que a qualquer momento a minha vida pode ser ceifada dessa face dessa terra. Eu vejo que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa comigo. E como diz o Evangelho, quando Deus pedir a tua alma, o que tens preparado? Você está preparado para ser recolhido de uma hora para outra? Você está preparado para ser ceifado dessa terra? Para nós é uma alegria muito grande por essa oportunidade que Deus tem nos dado, né? Nós vamos louvar a Deus pelo que Ele tem feito. E nós vamos adorar a Deus pelo que Ele é, amém? Amém. Louvar pelo que Ele tem feito e adorar pelo que Ele é, independente de Ele fazer ou não. Amém. O Salmo 24 diz, quem vai subir ao monte do Senhor? E quem vai permanecer lá? Você é convidado, amém? A se aproximar, se achegar, conhecer esse Deus. A Bíblia, ela relata que o povo de Deus, por muito tempo, ele ficou cativo. E Deus se manifestou a eles não
manifestou diferente, como o grande eu sou, né? Porque na época tinha muitos deuses que castigavam, subjugavam o povo. Então Deus, ele veio e manifestou bondades, provisões. Em Êxodo, no capítulo 20, ele traz os mandamentos, mas só para guardar o seu povo. Quantos aqui estão guardados pelo poder de Deus? Pelo Evangelho. O Evangelho, amém, pastor? O Evangelho que liberta. Esse Evangelho nós vamos cantar. Então a adoração não é uma música triste. A adoração é um estilo de vida. Eu te convido a participar desse estilo de vida que só o Evangelho proporciona. Eu queria que você levantasse as suas mãos a esse Deus e clamasse a Ele para Ele habitar na sua vida. Amém? Na sua vida. Fala para Ele: Senhor, habita na minha vida e me ajuda a testemunhá-lo, Senhor. Venha habitar, não queremos só visitar. Venha desfrutar, venha desfrutar. Tu és
Aleluia. Vamos cantar essa canção. Quem conhece essa canção? Por onde for a tua bênção. Aleluia. Para a direita, para a esquerda, para a frente. Onde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor diz que te dá por herança. Amém, queridos? Vamos cantar essa canção profeticamente. E o melhor de Deus ainda está para vir sobre a sua vida. Eu creio em nome de Jesus. Amém. E as palmas celebrando o nome santo do Senhor. Bora criar. Para a direita, para a esquerda e aqui. Oh, e para a direita, para a esquerda, a minha frente. E para o sol, sou abençoado, yeah, yeah, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, Senhor, onde eu for a tua bênção me seguirá, e onde eu for colocar as minhas mãos, bendita será a minha casa, bendita será sobre mim, sobre o meu irmão, sobre o meu esperarei, responde, voltarei para onde? Para a direita, para a esquerda, a minha frente, para a direita, para a esquerda, a minha frente, para o outro lado. Sou abençoado, yeah, yeah, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah, yeah. Por todo lado, sou abençoado, yeah, yeah, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado. Eu quero ouvir somente a igreja do Senhor, por todo lado. Sou abençoado, yeah. Declare para o mundo espiritual. Sou abençoado. Mais uma vez, igreja. Aleluia. Por todo lado. Sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado. Por onde eu for na tua bênção, me seguirá. Eu vou colocar as minhas mãos, a minha entrada e minha saída, bendita será. Foi sobre mim, sobre você, sobre a igreja do Senhor. E os meus celeiros e os seus, o meu celeiro na frente se encherão, e a minha casa terá sempre tua provisão. Eu puser a planta dos meus pés, eu subirei, pois sobre mim, sobre a igreja vencerá. Para a esquerda, a minha frente, para trás, para a direita, para a esquerda, a minha frente, mais uma vez, para a direita, para a esquerda, a minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda.
para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, à minha frente. Olhe nos olhos do seu irmão e declara pro outro lado: sou abençoado, e em tudo que eu faço, meu irmão, eu sou abençoado. Pra terminar, vamos cantar forte, amor. O povo nasceu. Boa noite, alguém pode se assentar? Quero dizer que para mim é um motivo de muita alegria poder estar aqui com vocês nessa data tão especial, amém? Amém! Data onde vocês estão completando 12 anos, mas nós sabemos que o melhor da nossa história ainda está por vir, amém? Amém. Nós cremos nisso, profetizamos isso, declaramos isso sobre essa igreja. O melhor da história de vocês ainda não aconteceu, mas o melhor da história de vocês está para acontecer em nome de Jesus. Quero agradecer a vida do pastor, o convite e uma vez mais dizer que nós somos um só corpo. Sabe, quando nós oramos lá na nossa igreja por avivamento, por um tempo, porque cremos que Marília ela vai ser cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Quando nós oramos por isso lá, nós sabemos que o avivamento não vai vir só sobre nós, mas que nós seremos uma das colunas. Amém? O pessoal está afiado. Nós seremos uma das colunas, mas nós sabemos que aqui em Marília existirão outras colunas. De pessoas comprometidas com o Senhor, comprometidas com o Evangelho do Senhor, e vocês podem estar se incluindo nisso. Deus ele está procurando pessoas dispostas, disponíveis. Deus ele está procurando corações contritos, para que através desses corações ele possa manifestar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Meu nome é André, já estou em Marília desde 2001, entre as minhas indas e vindas, porque nós tivemos 2 períodos fazendo missões fora, um período no Uruguai e o último período agora no Chile. Sou casado com a Tânia, aquela morena, super bonita, linda, de Jesus. Fica de pé, por favor, para o pessoal te conhecer. Aí, ela está de pé, tá? Tenho 2 filhos, o Gabriel e a Renata. O Gabriel de 12 anos, olha que interessante, a mesma idade da igreja. Eu trago um abraço da nossa igreja. O pastor me autorizou a estar aqui com vocês essa noite. Vocês se sintam também abraçados por nós lá da primeira igreja. Amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Deus colocou no meu coração uma palavra, e essa palavra tem como título Portas Abertas. Amém? Amém. Quem precisa de portas abertas aqui? Eu preciso. Quem quer viver uma vida de portas abertas? Levanta a mão. Amém. Glória a Deus. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3. O último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 3, o versículo 8. A palavra de Deus diz assim, para aqueles que acharam, Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Amém? Amém. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vamos orar nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nesta noite, ó Pai, declarando que o que nós mais precisamos aqui, ó Deus, é da Tua presença.
manifesta. O que nós mais necessitamos nesta noite, ó Deus, é que Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar aos nossos corações, é que Teu Espírito Santo tenha liberdade de nos ensinar, de nos exortar, de nos mostrar uma direção. Espírito Santo, o Senhor é convidado especial, fala conosco, fala aos nossos corações, porque eu tenho a convicção de que o que os Teus servos precisam nesta noite não é a palavra do pastor André, mas é a Tua palavra revelada, ó Deus, em nome de Jesus. Revela a Tua palavra aos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Sabe, é muito interessante o que está acontecendo aqui. O livro de Apocalipse, ele foi escrito na ilha de Patmos, uma ilha que era uma ilha de exilados, exilados políticos. As pessoas, quando já cometiam algum crime, era um lugar de criminosos, e ali era impossível fazer alguma fuga. É mais ou menos o que nós temos aí mais recentemente como a ilha de Alcatraz, se bem que de Alcatraz conseguiram fugir, mas a ilha de Patmos era uma ilha impossível de fuga. E o apóstolo João, ele foi o único que não tinha sido executado, não foi executado até esse momento, e viveu seus últimos dias em Éfeso, mas todos os apóstolos já haviam sido executados. De alguns eu tenho certeza que João sequer tinha informações qual era o paradeiro, o que tinha acontecido com eles. E João está ali, ele se encontra agora na ilha de Patmos, totalmente sozinho, totalmente exilado, e de repente Deus traz uma revelação para ele, naquele lugar mais improvável. João pensou que ali seriam os seus últimos dias. Ele pensou: a minha vida termina aqui agora, eu estou exilado, não tem mais volta. Ele sabia: eu não fui executado, mas o meu ministério agora termina nesse lugar. O máximo que eu posso fazer agora é evangelizar e ganhar esses presos para Jesus. A ilha de Patmos era então a melhor cadeia do tempo. E para vocês terem uma ideia como João era visto, um homem de a periculosidade, um homem perigoso, porque ele falava e as pessoas o seguiam, porque ele falava de um Cristo vivo que ele conheceu, que ele caminhou com esse Cristo, ele falava de um Cristo que ele tinha reclinado, ele falava de um Cristo que ele era o amado, o discípulo amado desse Cristo, e ele era uma pessoa muito perigosa na visão do Império Romano, e por isso os romanos o colocaram e jogaram naquela cadeia, jogaram ele naquela ilha e falaram: olha, aqui termina a sua história, aqui termina essa seita, porque você é o último destes mentirosos para eles, e você é o último desse pregador desta seita. E então João está ali exilado. E para João, ele está vivendo um tempo de portas fechadas. Para João, para ele, o que ele vivia naquele momento era portas fechadas. E ele não via isso apenas para ele não via isso apenas para a vida dele, mas ele via essas portas fechadas também para a igreja de Jesus. Havia uma perseguição instaurada. As pessoas perseguiam e matavam aqueles que se declaravam discípulos de Jesus. E ele falou: todas as portas estão fechadas. Mas em uma revelação, Jesus aparece para João, e ele começa a trazer revelações, e ele começa a falar, trazer recados para os pastores da igreja da Ásia. E ele começa a nomear cada uma dessas igrejas. E ele chega nesse ponto, a igreja de Filadélfia. Ele chega a esse ponto, a igreja que estava sendo encontrada mais fiel nesse tempo, mesmo Éfeso passando por um grande avivamento, e não há muitos anos, agora nós vemos Éfeso e aquela região da Ásia se esfriando.
E Deus traz uma mensagem então para João. E ele fala: sabe, João, olha, sabe o que eu coloquei diante de você? Eu coloquei uma porta aberta. Você pode estar vendo todas as portas fechadas. Para você pode não estar vendo mais solução. Mas o que eu quero te mostrar nesta visão, e o que eu quero que você mostre para a igreja, para a minha igreja, é que as portas estão abertas. E Jesus, ele dá um detalhe muito importante aqui, porque ele diz: essa porta que está aberta, ninguém pode fechar. Aleluia. A porta que Jesus abre, ninguém pode fechar. No meio de tantas portas fechadas, Deus mostrou uma porta para João. Sabe, Deus abriu essas portas não apenas para João, mas abriu as portas para a igreja. E eu quero dizer uma coisa para vocês nesta noite: a porta é uma pessoa, e ninguém mais, ninguém menos do que João sabia disso. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, diz assim: a porta, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem, ou seja, encontrará descanso, encontrará um descanso eterno. Jesus está declarando, anos atrás, para João: eu sou a porta. Aquele que passar por mim vai ter descanso, ele vai ter livre acesso ao Pai, porque eu sou a porta. Através de Adão, a porta que estava aberta, ela foi fechada, mas agora eu vim, e eu sou essa porta, e eu vou dar acesso a cada um de vocês ao Pai Celestial. E a porta que eu abri, ninguém vai poder fechar. E agora, nesta visão em Pátimos, Jesus está usando a mesma linguagem. Eu coloquei uma porta. E você lembra quem é a porta, João? Eu sou a porta. Porque a porta é uma pessoa. Essa porta está aberta para a igreja hoje. Essa porta foi uma porta que não foi aberta única e exclusivamente para João. Essa porta não era uma porta aberta única e exclusivamente para a igreja de Filadélfia ou para a igreja primitiva. Essa porta está aberta hoje, porque esta porta é uma pessoa, esta porta é Jesus. Essa porta está aberta para mim, essa porta está aberta também para cada um de vocês que aqui estão. Só que a grande questão, e é sobre isso que eu quero meditar: as portas estão abertas, mas qual será a nossa atitude diante da porta? Qual é a sua atitude diante das portas que estão abertas? Jesus, ele morreu por todos, ele morreu por toda a humanidade. O preço que ele pagou ali naquela cruz foi o suficiente para todos. Só que a porta que Jesus abriu naquela cruz, muitas pessoas não quiseram cruzar, mas graças a Deus, porque assim como eu, cada um de vocês já cruzaram essa porta da salvação. Amém? E se você não cruzou ainda, há tempo. A porta ainda está aberta. Ninguém pode fechar essa porta, mas o próprio Deus, vai chegar o tempo que Ele vai fechar essa porta. Então, qual é a atitude que você terá diante desta porta agora? Qual é a atitude que você terá diante dessa porta? Sabe, quero enumerar algumas coisas. Confesso que, como um bom batista, nós fazemos as nossas mensagens com 3 pontos, e eu quero meditar com vocês 3 coisas nesta noite. Amém? Primeira coisa que eu quero enumerar com você é Deus que abre a porta. Então, para que você possa gravar e para que você possa despertar, repita comigo: é Deus que abre a porta. É Deus que abre a porta. Amém? Amém. Nossa porta, então, é Deus que abriu essas portas. Nosso Deus é o Deus de portas abertas, e Ele enviou o seu Filho para que Ele abrisse essa porta para a eternidade. Só que sabe o que acontece? Muitos cristãos hoje, muitos discípulos de Jesus hoje,
estão pensando que esta porta é uma porta apenas para a eternidade que virá. E eu quero dizer para vocês, nesta noite, que a eternidade começa no momento em que você cruza a porta. Você já é eterno. Você não experimentará mais a morte da maneira que o mundo experimenta. O seu corpo pode até morrer, mas se você já cruzou a porta, que é Cristo, as portas que Deus abriu, se você já passou por esta porta, pode ter a certeza que você já é eterno. E a eternidade de bênção que Deus nos promete na sua palavra, ela começa a partir do momento que nós entregamos o nosso coração. As bênçãos de Deus, a vida plena que Deus tem para nós, é para ser vivida nesta terra e na Nova Jerusalém. Aleluia. Amém? Aleluia. Por que nós então não desfrutamos das promessas de Deus? Muitas promessas de Deus, a palavra de Deus, ela contém mais de 8.000 promessas. É muita promessa. Mais de 8.000 promessas. Mas nós somos filhos de Deus e temos direito de usufruir todas essas promessas. Algumas promessas é para nós vivermos nesta terra, outras promessas nós só viveremos na eternidade. Mas sabe qual é o problema? Eu não tenho a menor dúvida de que cada um de nós viveremos todas as promessas na eternidade, lá na Nova Jerusalém, mas nós não estamos desfrutando das promessas que Deus tem para nós agora. Nós não temos desfrutado dessas promessas. E o que Deus está falando para nós: filho, a porta está aberta. Filho, você pode cruzar e você pode viver o melhor de Deus, o melhor que eu preparei agora. Você não precisa esperar a eternidade. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui nós podemos desfrutar da presença de Deus. Nós podemos desfrutar da presença de Deus, e é por isso que Ele falou: eu sou a porta, você pode cruzar e você tem acesso ao Pai. As pessoas falam: quando eu morrer eu vou ter muito tempo para estar com Deus e lá eu vou estar na glória. Ou quando Jesus vier e me arrebatar, e eu creio que nós fazemos parte da última geração. Aleluia. Então, olha, Jesus Ele vai me levar e lá eu vou desfrutar da presença dEle. E eu quero dizer algo para você: a presença de Jesus na eternidade será plena, mas Deus Ele tem para nós algo para que nós possamos desfrutar agora. Ele quer se relacionar conosco. Relacionamento com Deus não se trata apenas da eternidade. O relacionamento com Deus tem que começar agora. Quantas promessas nós não temos desfrutado? Quantas portas que Deus tem aberto nós não temos vivido, não temos cruzado? Vocês estão começando um novo ano. Eu gosto de ver o aniversário não como um ano que está se completando, mas eu gosto de ver o aniversário como um ano que está se iniciando. Sempre eu penso assim: muito obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor fez no ano que passou, mas o ano agora para mim, o aniversário, ele não está terminando, o ano está começando. E por isso que eu quero deixar esta palavra para a igreja. Este é um novo ano que começa para vocês. Amém. É um ano de portas abertas. Muitas portas elas vão se abrir diante de vocês. Qual será a atitude que nós, como discípulos de Jesus, que nós como servos do Senhor, qual é a atitude que nós teremos diante dessas portas que Deus abrirá? Pode ser que muitas portas foram abertas e nós não cruzamos, mas eu quero dizer, Deus Ele é um Deus misericordioso. Deus Ele é um Deus amoroso. Ele vai te dar novas oportunidades. Novas portas serão abertas nesse ano que está iniciando para esta igreja, está iniciando para cada um de nós. Aleluia. Qual é a atitude que nós teremos diante desta porta? É Deus que abre a porta. Ele abriu portas para as nossas vidas, e eu quero dizer para você: todas as portas que Deus abre nas nossas vidas são as melhores portas. Você não precisa ter a menor dúvida disso.
quando Deus abre uma porta, ela é a melhor porta. Deus, Ele sempre faz o melhor para os teus filhos. Deus, Ele gosta de nos surpreender. Ele gosta de fazer com que nós ficamos assim de boca aberta. Deus, a palavra de Deus diz que Ele faz muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Se Ele faz mais do que nós pensamos, é porque Ele conhece o nosso coração e Ele quer nos surpreender. Só que muitas vezes Deus, Ele quer escancarar uma porta e você está olhando para outra porta. E Deus está falando: filho, a porta que eu estou abrindo é muito melhor. Você pode não estar percebendo isso nesse momento, mas eu quero dizer para você que eu tenho uma porta e que a porta que eu tenho, ela é muito melhor. Aleluia. Eu quero que você pense nesse momento e que você pergunte para o Espírito Santo, que você fale com Ele nesse momento. Qual é a porta que você precisa aberta nesta semana? Qual é a porta que você precisa aberta nesta semana? Pode ser que você está pensando uma, mas eu quero te dizer, pergunta para o Espírito Santo, porque Ele conhece a sua real necessidade. Fala: Espírito Santo de Deus, qual é a porta que eu preciso para esta semana, que estejam abertas? Quais são as portas que eu preciso para esse ano? Às vezes você pode pensar: a porta que eu preciso é uma porta de casamento. Ronaldo, dá um amém aí. Amém. Glória a Deus. Às vezes você pode estar falando assim: eu preciso me casar. Ou eu preciso que Deus abençoe o meu casamento. A porta que eu mais necessito nesse momento é a bênção do Senhor sobre o meu casamento. E eu quero dizer para você nessa noite: o mais interessado em ver você feliz no seu casamento, pode ter certeza que não é você, que não é o seu cônjuge, mas é o próprio Deus. Às vezes a sua porta, a porta que você precisa é uma porta de emprego, é a salvação de um familiar, é a abertura de um negócio, a bênção do Senhor sobre os seus negócios. Peça ao Senhor, fala: Senhor, abre as portas que eu preciso. Mas entenda algo: Deus, Ele faz as coisas da maneira que nós podemos administrar. Amém? Amém? Ele não faz mais do que nós podemos administrar. Então, às vezes você está pedindo uma porta e Ele está vendo que você ainda não está preparado. Ele fala: filho, cruza por aquela porta primeiro. Depois nós conversamos a respeito das outras portas. Sabe? Eu tenho meu filho Gabriel, ele está ali. E o primeiro carro que eu tive foi uma Brasília. Não era amarela, mas era bege. Então o velhinho estava quase amarelo. Mas pensa numa Brasília boa. Eu gostava tanto daquela Brasília. E eu ia para todo lugar com a Brasília. E eu tinha um carinho especial porque a Brasília era de 80. E eu sou de 80. Eu falava: mesmo ano, tenho a mesma idade. Brasília tinindo. E um dia o Gabriel, ele faz uma pergunta para mim. Ele fala: papai, e ele tinha lá os seus 2 aninhos, eu posso dirigir o carro hoje? Eu olhei para ele e falei: filho, você não pode dirigir. Você não pode porque você não consegue dirigir. Quando você for maior, eu vou ter o maior prazer de te emprestar o meu carro. Viu? Já vai escutando, vai anotando aí, Gabriel. Vou ter o prazer de te emprestar o meu carro. Pode ser que você não lembre dessa conversa, mas nós falamos a respeito disso. Eu falei: maior prazer eu vou ter se eu puder comprar um carro para você. E tomara nada contra a Brasília, que não seja Brasília, porque de 80, né, vai ser bastante. Até lá, imagino que eu possa fazer algo melhor. Amém. Comprar um Fusquinha, né? Uma perua. E eu falei: não pode. Nesse momento o Espírito Santo começou a ministrar algo no meu coração. Ele falou: você escutou bem o pedido que o Gabriel fez para você? Eu falei: escutei. Ele queria dirigir o carro, mas ele não tem ainda a capacidade. Eu posso fazer. Eu tenho todo o poder para deixar ele dirigir o carro, porque o carro é meu. Mas ele ainda não pode administrar, ele não pode conduzir esse carro. E Deus falou: muitas vezes você me pede coisas assim. Você me pede portas abertas que você ainda não pode cruzar. E é por isso que eu não permito, e é por isso que eu mantenho aquela porta aberta. E eu falo: olha, você tem a porta de outras portas.
Porque essas portas você consegue administrar. Cruza elas primeiro. Me honre ali no pouco. E as outras portas eu vou abrir depois. Amém. Viva a porta que Deus está abrindo para você nesse momento. Falando assim, eu lembro do José do Egito. José do Egito recebeu uma revelação de Deus. Deus deu a ele sonhos. E ele viu que ele ia ser alguém muito importante, mais importante que a família dele. Ele falou, olha, eu vi inclusive lá o sol se dobrando diante de mim. Ou seja, até o pai dele falou, menino, você falou, você está achando que eu vou me curvar diante de você? O que você está falando? Mas Deus deu esse sonho para ele. E sabe o que acontece? Qual foi a primeira porta que Deus abriu? Primeiro Deus abriu a porta dele ser um filhinho de papai. Ele cruzou essa porta e ele aproveitou. Ele tinha capa bonita, roupas bonitas, e ele era o filhinho de papai. Mas Deus precisou tratar José. E ele abriu uma outra porta, e a porta que Deus abriu foi a porta da traição dos irmãos. Aí a gente pode pensar, meu Deus do céu, essa porta não é boa, mas é a porta que José tinha que cruzar naquele momento, porque Deus ele não está se importando com aquilo que você está passando agora. Em que sentido? Se Ele quer formar o seu caráter para algo lá na frente, Aleluia. Ele vai fazer. Amém. E Ele falou, José, cruza essa porta, que eu vou te levar para uma porta muito mais difícil que a porta da traição dos seus irmãos, que é a porta da escravidão. E ele chegou lá e ele foi para a casa de Potifar, e na casa de Potifar o que Deus fez? Abriu uma porta. Ele se tornou o administrador da casa de Potifar. Potifar confiava em José e ele colocou as chaves na mão de José e falou, José, você pode administrar tudo. E José foi um homem fiel, e ele, na fidelidade de José, a esposa de Potifar, como todos nós sabemos, queria seduzi-lo, mas ele foi um homem fiel. E por ele ser fiel a Deus, as portas da escravidão se fecharam e se abriram as portas da prisão. E ele falou, eu não estou entendendo. Deus me deu um sonho, Deus me trouxe uma revelação. Nesta revelação Deus me disse que eu iria ser alguém importante, e eu venho vendo cada porta sendo fechada. E o que Deus estava falando para José, José, as portas não estão sendo fechadas, as portas estão sendo abertas, porque esse é o caminho que você tem que cruzar, para que eu possa tratar do seu coração, e esse é o caminho que eu vou usar para você chegar na sala do rei, na sala de Faraó. Esse é o caminho. E ele foi, e ele estava naquela cadeia, mas Deus o abençoava sempre, em todas as coisas, e vocês conhecem a história. E ele se tornou o administrador agora da cadeia. Imagina hoje um preso sendo o administrador da cadeia. Não ia dar certo, mas José era um homem fiel. Nós conhecemos a história. Potifar tentou fechar uma porta. Os amigos de José na cadeia tentaram fechar uma porta, porque José os ajudou. Um, infelizmente, foi a morte, essa era a revelação. E o outro voltou para a sala do trono para ser o copeiro. E ele disse, quando você estiver lá, lembra de mim. Mas ele não lembrou, e José pensou, mais uma porta fechada. Mas o que acontece um dia? As portas da sala do reino, as portas da sala de Faraó foram abertas. Aleluia. E sabe que porta que Deus estava abrindo ali para José? Deus ele estava abrindo a porta da nação mais influente, da nação mais importante, da nação que tinha o maior exército, as maiores riquezas. E Deus falou, você vai ser o governador desta nação. Você vai ser o primeiro-ministro. O Faraó, eu creio, na minha humilde opinião, que ele era mais importante que Faraó, porque Faraó tinha o status de Faraó, ele tinha o status de rei. José era apenas um governador, mas todas as decisões saíam de José. Glória a Deus. Ele mandava no Faraó, em outras palavras. Se o Faraó falasse, não é melhor fazer de outro jeito, ele tinha toda a liberdade de falar, Faraó, não é assim, eu vou fazer desta maneira, e o Faraó baixava a cabeça. Ele foi o homem mais importante daquela época. E por isso Deus livrou todo o povo de Israel. O que eu quero dizer com isso?
Deus, Ele abre as portas, amém? Amém. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar, mas tem um detalhe muito importante. As portas que Deus abre aos nossos olhos podem não ser boas, mas se é Deus que está abrindo essa porta para você, cruze essa porta, passe pela porta e viva o que Deus quer que você viva nesse momento, porque saiba que Deus, Ele está te preparando e Ele está te levando para um novo estágio. Ele está te levando para um algo mais. Honre a Deus aonde Deus te colocou. Honre a Deus aonde as portas foram abertas. E tenha a convicção de que Deus vai fazer muito mais por você, através de você, em nome de Jesus. A segunda coisa que eu quero enumerar é que a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Amém? Repita assim: a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. A porta que Ele abre, ninguém pode fechar. A palavra lá em Apocalipse, Jesus, Ele declarou isso nesta visão para João: eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Aleluia. No grego, você sabe o que quer dizer ninguém? Quer dizer a mesma coisa que em português: ninguém. Nem anjos, nem principados, nem forças do presente, nem forças que poderão vir, nem o diabo pode fechar as portas que Deus abriu. Então nós devemos ter essa convicção: é Deus que abriu, ninguém pode fechar, porque é Deus que tem as chaves dessa porta na mão dele. A chave da vitória está nas mãos de Deus. Sabe, você não precisa ter medo de notícias ruins. Não temas más notícias. As portas estão fechando. José está falando: olha, as coisas estão ficando feias para mim. As notícias não são as melhores. Mas o que Deus está fazendo é preparar José para aquilo que ele queria fazer e para a porta que ele queria abrir. Não apenas para José, mas para Israel. Aleluia. Para toda a família dele. Aleluia. Então saiba disso. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Não tenha medo de más notícias. Não tenha medo quando a pessoa, você tem convicção de que Deus abriu uma porta e você teve uma boa atitude diante dessa porta. Você cruzou a porta e aí vem a notícia e alguém fala: olha, escutei por aí que vão fechar a sua porta. Vão fechar a porta na sua cara. Não tema más notícias. Porque a porta que Deus abriu, ninguém pode fechar. Amém. Tenha essa convicção. Se você se deparar com portas fechadas, não se preocupe, pois essas portas não são para você naquele momento, não são de Deus para você. Tenha esta convicção. Você está saindo para fazer uma entrevista. Se as portas se fecharem, tenha a convicção de que não era para você. É lógico que você tem que estar preparado também. Você faz a sua parte, Deus faz a parte dele. O milagre é com ele, mas nós devemos sempre estarmos preparados. Mas a porta que ele abre, ninguém pode fechar. Potifar pensou que podia fechar a porta, mas ele não pôde fechar a porta para José. E ele teve que, sabe o quê? Ele teve que engolir José, porque Potifar ainda vivia. Potifar, ele ainda era um homem rico e importante no Egito, mas agora José era o primeiro-ministro. E Potifar tinha que se dirigir a José, porque vocês lembram que quem tinha o controle sobre todo o alimento, sobre as despensas de Faraó, era o José. Então Potifar, ele precisava de alguma coisa, para quem ele tinha que pedir? Para José. O homem não pode fechar as portas. Amém? A porta que ele abre, ninguém pode fechar. Por último, quero enumerar com vocês o que faremos diante desta porta. Essa eu creio que é a parte mais desafiadora, a parte principal dessa mensagem nesta noite. Porque muito bem, Deus que abre a porta, Ele abriu a porta da salvação como um exemplo para muitas pessoas e muitas pessoas não usaram. A porta da salvação que Deus abriu, ninguém pode fechar.
mas o mundo está perecendo. Por quê? Porque não cruzou a porta, não teve uma boa atitude diante da porta que Deus abriu. Então eu quero perguntar para você nessa noite, qual é a atitude que você vai ter diante da porta que Deus está abrindo para você? Qual é a atitude que você vai ter diante da porta que Deus está abrindo no seu ministério? Aleluia. Qual é a atitude que você vai ter na porta que Deus está abrindo para esta igreja? Deus está abrindo uma porta para esta igreja. Deus está abrindo este bairro. Amém. Aonde vocês estão inseridos é responsabilidade de vocês. Eu gosto muito de pensar em Neemias, porque quando Neemias foi restaurar os muros, e foi algo milagroso que Deus fez, mas ele olhou quem morava na frente do muro, e aquelas pessoas, elas estavam ali durante todos esses anos, passando pelos entulhos, pulando o entulho e não tomaram uma atitude. Mas Deus abriu uma porta, Deus trouxe Neemias, Deus trouxe recursos para que Neemias pudesse reconstruir os muros. E qual foi a estratégia de Neemias? Neemias olhou, qual é a casa que está aqui na frente? Essa casa você é responsável para construir o muro, daqui até ali. Você é o responsável. Deus, ele te coloca em lugares estratégicos. Deus, ele te coloca em lugares estratégicos para que você possa reconstruir os muros. Aleluia. Essa igreja ela está aqui porque este bairro precisa ser reconstruído. Amém. Esse bairro ele precisa ser alcançado. E quem vai alcançar esse bairro são vocês. Amém. Deus, ele tem colocado vocês para serem luz nesse lugar. Aleluia. Nós reconstruiremos os muros aonde nós estamos inseridos. Mas vocês precisam reconstruir os muros aqui. Porque enquanto houverem brechas, o inimigo pode entrar. Nós não podemos deixar nenhuma brecha. É verdade. Qual é a atitude que você vai ter diante da porta que Deus tem colocado para você? Qual é a atitude que você vai ter diante daquilo que Deus tem te convocado, daquilo que Deus tem colocado no seu coração? A bênção de Deus para nós é tão grande que pelas nossas próprias forças nós não podemos alcançar. Olha o que diz aqui a parte C do versículo. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Aleluia. Sabe o que Deus valoriza? Deus, ele não está preocupado com a sua força. Deus, ele não está preocupado com a sua origem. Deus, ele não está preocupado de onde você vem. Deus, ele está preocupado se você tem guardado a palavra dele. Deus, ele está preocupado se você não tem negado o nome de Jesus aonde você está. Se você não negou a palavra, se você não negou o nome de Jesus, não importa que você tenha pouca força. Deus, ele vai abrir as portas para você. Sabe aquelas portas pesadas que quando eu era criança, às vezes tinha algumas situações e eu não tinha condições, principalmente essas portas de correr. Eu não consigo abrir as portas. Deus, ele olha para nós e ele fala, eu sei que você tem pouca força, mas sabe o que acontece? Eu não preciso da sua força, porque a porta quem abre sou eu. Você só cruza. Você só é fiel à palavra. Você só precisa ser fiel ao meu nome. O resto deixa comigo que eu faço. Aleluia. Deus é que abre as portas. Deus. Independente da sua força, independente do seu tamanho. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu morava em Santos, morava num apartamento, e para meu azar, era no último andar. E eu era muito pequeno. Então eu apertava o botão, eu alcançava o botão para chamar o elevador, e eu entrava no elevador, abria a porta e eu entrava e ficava lá, porque eu não tinha condições de apertar o último. Então eu ficava lá esperando alguém chamar o elevador. As pessoas chamavam o elevador, quando alguém entrava, por favor, você pode apertar o número 12? Porque eu não tinha condições de fazer. Eu não tinha força, eu não tinha capacidade. Sabe o que Deus está falando para você nesta noite? Eu sei que você é fraco, eu sei que você tem pouca força, mas você tem guardado a minha palavra. Amém? Se você tem guardado a palavra,
se você não tem negado o nome de Jesus, a atitude que você tem que ter diante dessa porta é cruzar a porta. Essa é a atitude que você tem que ter. Para você alcançar a sua bênção, Deus ele já fez a parte dele. A parte de Deus já foi feita. Naquela cruz, Jesus fez de cada um de nós mais do que vencedores. Quem é mais que vencedor aqui? Aleluia! Dá uma glória a Deus bem forte. Glória a Deus! Amém. Eu sou mais que vencedor. Só que tem um detalhe, é em Cristo Jesus. Amém! Se você estiver em Cristo, você é mais do que vencedor. Só que para que você possa viver as vitórias, você tem que cruzar a porta. A Deus ele preparou a bênção e ele preparou um banquete para você. Mas se você não adentrar a porta, você não viverá o milagre, você não viverá a bênção do Senhor. A atitude de Deus ele já não pode fazer mais nada por você, porque ele já fez tudo. Agora ele fala: filho, eu já fiz tudo. Inclusive, estou tomando choque na mão. Inclusive, ele está te convidando. Agora é a sua atitude diante do convite de Jesus. Você vai cruzar a porta? Amém! Você vai aceitar o convite? Glória a Deus! Sabe o que acontece? José do Egito, ele aproveitou todas as portas. Ele cruzou cada uma delas. Todos os homens de Deus, eles cruzaram as portas e eles aproveitaram cada uma delas. Davi, um adorador, um homem franzino, mas diante do leão e diante do urso, a porta que Deus colocou diante dele, ele derrubou o leão, ele derrubou o urso, mas Deus ele promoveu ele, colocou uma porta ainda maior diante dele, que era Golias. E as portas foram crescendo até as portas do salão do reino. Deus fez de Davi o rei mais importante de Israel, porque ele aproveitou todas as portas. Sabe qual é a diferença entre um servo de Deus bem sucedido e um servo de Deus não tão bem sucedido? É que o bem sucedido cruzou a porta, mas as portas estavam abertas para ambos, porque Deus morreu por ambos, Deus venceu por ambos e Deus quer abençoar ambos. Mas muitas vezes nós não temos cruzado e nós não temos vivido o que Deus tem para cada um de nós. Então nessa noite eu quero te convidar. Você já entendeu que Deus ele tem colocado uma porta diante de você? Você já entendeu que a porta que Deus colocou ninguém pode fechar? Mas agora o que o Espírito Santo está perguntando nesta noite, para cada um de vocês, qual atitude você vai ter diante da porta? Quero te convidar a fechar os olhos nesse momento. Quero te convidar a começar a pensar nas portas que Deus tem colocado diante do Senhor. Quais portas Deus, o Senhor, tem colocado diante de você? E agora responda para o Espírito Santo. Você tem cruzado essas portas? Você tem sido fiel ao Senhor em cruzar as portas que Ele tem aberto para você? Comece a meditar nisso. Quero perguntar para você que às vezes não entregou o seu coração para Jesus, está aqui nessa noite e alguém te convidou. Eu quero dizer que Deus ele tem uma porta para você, a porta da salvação. E Ele tem te convidado nessa noite. Ele tem te convidado, cruze essa porta. Qual atitude você vai ter? Se você cruzar a porta da salvação, pode ter certeza que você viverá a eternidade com Deus. Uma eternidade de bênçãos que começa essa noite. Eu não sei se a porta que Deus tem colocado diante de você é você se comprometer mais com Ele, com o ministério. Eu não sei qual é a porta que Deus está mostrando aí no seu coração que Ele tem aberto, mas eu sei que Deus te está mostrando portas abertas. E a pergunta que o Espírito Santo faz nesta noite para você é: qual atitude você terá diante das portas que Deus tem aberto? Eu vou te dizer que eu não posso fazer você cruzar essas portas.
Eu vou te dizer que eu não tenho esse poder, não tenho essa autoridade. Vou dizer também que nem o próprio Deus te forçará a cruzar esta porta. Depende de você. Então eu quero te fazer um convite muito especial. Você pode já ser antigo de igreja, já pode ter um comprometimento com o Senhor. Pode ser que você ainda não entregou seu coração para Jesus e vai entregar nessa noite. Mas eu quero te fazer um desafio. Simbolicamente, cruze essa porta hoje. Quero convidar. Se o Espírito Santo te mostrou uma porta, se Ele colocou alguma porta no seu coração, e você tem entendido que você tem que cruzar essa porta, quero te convidar que simbolicamente você venha